A ideia é criar um clima, né, para primeiro fazer o ato de sábado lá na porta do Teatro Ruth Escobar. Eu tive a tarde toda preparando lá a organização do ato. Está muito abandonado, o teatro está fechado, né? Tem até uma família de sem-teto morando lá embaixo da marquise, mas eu já fomos lá e já falei com o Madeira, né, que é o diretor do Menino Jesus, doutor Madeira, maravilhoso como sempre, também um 68, e diretor há muitos anos, acho que ele está lá desde o tempo da Erundina, lá no Menino Jesus, quando o Luiz era vice-prefeito da cidade. Então, como é que nós vamos dividir aqui hoje? Primeiro, lembrar daquela madrugada, daquela noite terrível, né? Que tinha 2 salas do teatro cheias, tinha a Feira Paulista de Opinião numa sala e o Roda Viva lá embaixo. E aí o Celso podia fazer essa recuperação dos atores, da peça, e o Luiz, com toda a especialidade dele, com toda a experiência, explicar para o público o que viria a ser o Comando de Caça aos Comunistas, o que era essa organização, e aí a conversa vai rolando. Seguramente o Donato vai entrar daqui a pouquinho, mas não vamos perder a nossa audiência. Então, hoje que nós estamos falando aqui para o público que está entrando na sala, nós estamos dizendo o seguinte, que no dia 17, no sábado, às 5 horas da tarde, aqui na cidade de São Paulo, no bairro da Bela Vista, na Rua dos Ingleses, em frente ao Hospital do Menino Jesus, no antigo Teatro Ruth Escobar. E lembrei também que o Luiz Eduardo Greenhalgh, doutor Luiz Eduardo Greenhalgh, um dos grandes juristas que deu a vida pela defesa do povo brasileiro, junto com a Ruth Escobar, fez muitas sessões e reuniões do Comitê Brasileiro pela Anistia, né? Então, o Celso, que é uma pessoa que deu a sua vida ao teatro político, que é um filho de Boal, que é um descendente de Boal, daquela geração fantástica de Boal, de Zé Celso Martinez Correia, vai falar um pouco dos artistas, da peça, aquela montagem fantástica que foi a Feira Paulista de Opinião, aquela beleza daquela colcha de retalhos de autores paulistas, e a montagem da Roda Viva, aquela coisa inédita, fantástica, com a Marília Pera, Antônio Pedro, Rodrigo Santiago, que foram, infelizmente, o Mamberti está internado, nosso querido Mamberti, e foram todo mundo para a madrugada, subiram alguns metros lá na Rua dos Ingleses e foram acolhidos na casa do Mamberti. Então é isso, peço para o Celso começar a acalentar a memória, lembrar do que foi aquela madrugada de terror de 53 anos atrás, do dia 17 de julho de 1968. Então, Adriano, oi Luiz também, tudo Oi, bem? Tudo bem. Bom, Tudo. na verdade é o tipo de coisa que aconteceu, de violência que aconteceu, que apesar da gente, que todo mundo viveu e que todo mundo que estava vivo na época viveu, apesar de nem todo mundo estar presente naquele momento. Eu não estava presente no momento da invasão, né? Eu era ainda mais jovem, eu era estudante na época, era secundarista, já participando do movimento estudantil, participava de todas as turmas, que a UNE, que a UPES, que as entidades estudantis, de alguma forma, organizaram, inclusive, para poder garantir a continuidade do espetáculo. São 2 espetáculos emblemáticos para o brasileiro, para aqui, para São Paulo, né? Um dirigido pelo Boal e o outro dirigido pelo Zé Celso, isso no teatro, o Roda Viva no Teatro de Cima, no Galpão, e a Feira Paulista embaixo, né? E foi o que talvez seja muito bom de reforçar o momento histórico que a gente estava vivendo e o que estava acontecendo com o teatro paulista, com o teatro brasileiro como um todo. A gente não pode esquecer que
que foi um ponto alto da violência contra a cultura, né? A gente teve, no mesmo ano de 68, a Cordélia Brasil, com a Norma Bengel sequestrada, né? Presa também, né? A gente teve, na sequência, a prisão da Eleni, consequentemente, ainda na sequência, depois da prisão dela, a soltura e a morte, o assassinato dela, né? Você tem prisões generalizadas, né, do Boal, de muita gente da área de teatro. Eu te encontrei meio cruzei contigo numa dessas prisões, né, Adriano, já em 73, mas em 69 também já tinha sido preso lá pelo Arena, como Dulce Muniz tinha sido presa, como Hélio Muniz tinha sido preso. Quer dizer, a gente vivia, de alguma forma, essa realidade de terror implantado pelos militares, mas executada de alguma forma pelos paramilitares, como o CCC ou como outros grupos, como o OBAN, como o DOI-CODE depois e tudo mais, né? Então, nós, os artistas, foi um momento de extremo, né, de muita violência, porque um grupo paramilitar invade um teatro e arrebenta com tudo, com o espetáculo recém-terminado, o público ainda saindo do espetáculo, né? Isso é o que a gente, de alguma forma, recorda e vive dos nossos colegas que participaram da montagem e de tudo que sofreram lá. Os atores espancados, os atores violentados, humilhados, obrigados a ficar sem roupa, para sair na rua sem roupa, gritos contra a chamada pornografia, que eles chamavam, né? Ou seja, um momento terrível que a gente viveu, né? E que marcou profundamente toda aquela geração, toda a nossa geração, né? E que, evidentemente, não ficou sem troco. O Roda Viva tentou continuar em cartaz, e foi para Porto Alegre, né? A história do espetáculo continua em Porto Alegre, e em Porto Alegre, de novo, é invadido, de novo sofre esse tipo de terrorismo, e aí, a partir daí, o espetáculo sai de cartaz. E é interessante a gente perceber que o espetáculo nem era um espetáculo declaradamente político, né? Era um espetáculo que tinha um ponto de vista analisando os meios de comunicação, analisando a cultura de massa, como que essa cultura de massa esmaga o indivíduo e tudo mais, mas não era um espetáculo tão declaradamente político como, por exemplo, o Feira Paulista, que estava embaixo, né? O Chico, às vezes, em uma entrevista que eu vi dele, ele até brincou. Eu acho que eles queriam invadir o espetáculo de baixo, não o nosso, né? Daquele jeito bem-humorado que o Chico tem. Mas, na verdade, eram espetáculos libertários, né? Eram espetáculos que propunham um não à moral da ditadura, à violência da ditadura, o jeito de ser que se impunha no país já naquele momento, desde 64, né? O Serginho sempre foi também um militante, você falou dele, né? E ele realmente recebeu as pessoas na casa dele, né? Cuidou das pessoas, conversou, foi um momento de apaziguamento daquele momento tão terrível, daquele ataque terrorista que os atores sofreram no Roda Viva, né? Luiz, o que era o CCC? Né? Tem muita gente assistindo aqui a gente, muito jovem, de várias cidades. Até tem um rapaz aqui, o Tadeu Fernando Blanco, dizendo: Luiz Eduardo Greenhal, forte abraço de Tadeu Fernando Blanco, de Guarulhos. Participei de várias reuniões em São Paulo, era amigo do Wagner Roscal. Está aqui o texto dele. Dr. Luiz Eduardo Greenhal, o que era o CCC? Está sem microfone. O microfone está desligado. Bem, Adriano, Diogo, boa noite, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar com você mais uma vez nessa jornada, você que está organizando este dia de sábado, um ato de lembrança. Também uma satisfação, de uma hora dessa, estar com o Celso Frateschi, né, da família Frateschi, que eu conheço há tantos anos, desde o COI, lembra do COI? Lá na Lapa, em que defendi a família
Frateschi, o Paulo, e na Lei de Segurança Nacional, você também. Bem, é uma satisfação estar aqui. O nosso querido Nelson. E Aloy. Lembra da Aloy? Isso. Então, satisfação estar aqui. Bem, o Celso já falou, tá certo, sobre o que aconteceu naquele 18 de julho de 68, sala Galpão, do Teatro Ruth Escobar, tá certo, em cena a Roda Viva, do Chico Buarque, com o diretor José Celso Martinez Correia, tá certo? Participando Marília Pera, Marieta Severo, né, e tantos outros artistas naquela época. Para uma Kombi, para um carro, descem 20 pessoas encapuçadas, armadas de paus, pedras, revólveres, martelos, cacetetes, soco inglês, e entram para dentro do teatro, espantam o público, né? E espancam as pessoas, maus tratos, destruição de cenário, destruição dos aparelhos técnicos do teatro, né? E nessa coisa tudo que o Celso descreveu. Puseram a Marília Pera e o Rodrigo Santiago nus, fizeram com que eles saíssem do teatro nus, tá certo? E foi uma situação muito grave. E assinaram CCC, tá certo? Comando de Caça aos Comunistas. Então, o Adriano me perguntou o que é o Comando de Caças, o que foi o Comando de Caças, o que é o Comando de Caças aos Comunistas, o CCC. É uma entidade, é um grupo terrorista, né, paramilitar, braço, extensão do braço repressivo da ditadura durante os anos do regime militar, tá certo? Braço da repressão, né? E que eram formados por estudantes, em especial os estudantes do Largo de São Francisco, da direita do Largo de São Francisco, e os estudantes do Mackenzie, tá certo? Da direita do Mackenzie. No Largo de São Francisco, esse episódio aconteceu em 68. 68, como diz o Zanir Ventura, é o ano que não acabou. E o ano que não acabou até hoje, porque nós estamos 53 anos depois voltando a analisar e a experimentar fatos e circunstâncias e comportamentos muito semelhantes àquela época. Então, o que aconteceu nesse período? Em junho, os estudantes do Centro Acadêmico 11 de Agosto ocuparam a Faculdade de Direito. Junho, tá certo? E, em seguida, o CCC começa, dentro da Faculdade de Direito, a ameaçar os estudantes que estavam ocupando a faculdade naquele momento, né? E eu me lembro do João Marcos Flacker, tá certo? Do Rui Nogueira Lima, o Raul Nogueira Lima, Raul Careca, do João Parisi Filho, o Parisinho, do Cássio Scatena, tá certo? Essas pessoas a gente conviveu, eu, Belisário do Santos Júnior, tantas pessoas que estudaram na São Francisco naquela época, se lembram do João Marcos Flacker. Esse João Marcos Flacker, Adriano, depois ele foi chefe de gabinete, tá certo? Do Alfredo Buzaide, quando o Alfredo Buzaide foi ministro da Justiça, e era o chefe do CCC na São Francisco. E na invasão do Teatro Ruth Escobar, do Teatro Galpão, da Sala Galpão do Teatro Ruth Escobar, naquela época o Teatro Ruth Escobar não se chamava Ruth Escobar, né? Tinha o Teatro Galpão, participaram o Cássio Scatena, tá certo? Participaram o Raul Careca, participaram o João Marcos Flacker e o Parisinho, o João Parisi Filho, tá certo? Há uma controvérsia sobre uma pessoa conhecida chamada Boris Casoy, tá certo? Houve uma reportagem da revista O Cruzeiro que disse que o Boris Casoy participou deste ataque ao Teatro Ruth Escobar. Eu, pessoalmente, não acredito nisso. O Boris Casoy, naquela época, era radialista, locutor
da Rádio Eldorado, tá certo? E ele era de direita, como é até hoje, tá certo? Ele fez parte de uma outra organização paramilitar de extrema-direita, que é a Sociedade de Defesa Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, a TFP, tá certo? Então, mas acho que ele não participou deste ataque, mas era de uma outra organização paramilitar, que tinha treinamento militar, todos eles andavam armados, etc., que era o pessoal da TFP. Muito bem. Esse João Marcos Flacker foi a pessoa que, depois, junto com o Cássio Scatena, passados 10, 15, 20 anos do assunto do Teatro Ruth Escobar, eles falavam para quem quisesse ouvir, quem que tinha participado, como é que eles tinham preparado este ataque. Eles invadiram depois, também em julho, no Rio de Janeiro, né? Mais adiante, talvez em dezembro, o Teatro Opinião, tá certo? No Rio de Janeiro, tá certo? Puseram uma bomba, lembra disso? Puseram uma bomba no Teatro Opinião, no Rio de Janeiro. Depois eles fizeram a Batalha da Maria Antônia, na sequência. Então teve o ataque ao Teatro Ruth Escobar, na sequência. Depois a Batalha da Maria Antônia, depois o ataque ao Teatro Opinião, no Rio de Janeiro. É verdade o que o Celso Frateschi lembra com muita propriedade. O Roda Viva saiu de São Paulo e foi para o Rio Grande do Sul, e lá no Rio Grande do Sul foi reprimido também por um grupo que lá também se chamava CCC. O CCC, a organização CCC, é essa que eu estou falando. São Francisco mais Mackenzie, que enfrentou os estudantes que estavam na Maria Antônia. Depois disso, houve uma série de outras manifestações no Brasil, como aquele sequestro de um padre Henrique, que era assessor de Dom Helder Câmara, que morreu, foi assassinado, etc. e tal, lá no Recife. Também os responsáveis por isso se autoproclamaram como integrantes do CCC. Mas eu acho que o CCC, tanto o do Rio Grande do Sul, no ataque ao Roda Viva, quanto o no Padre Henrique, no Recife, o CCC virou uma marca, uma franchise, entendeu? Pequenos grupos se espalhavam e diziam, eu sou do CCC, do CCC. Mas o CCC verdadeiro, tá certo? É esse CCC que juntava estudantes da direita, da extrema-direita, tá certo? No São Francisco e no Mackenzie. O João Marcos Flacker foi chefe de gabinete, assessor de gabinete do fascista ministro da Justiça, Alfredo Buzaide. O Raul Nogueira Lima foi Raul Careca, um dos maiores torturadores, tá certo? Do sistema repressivo brasileiro, tá certo? Trabalhou no DOPS, trabalhou no DOI-CODE, tá certo? Era assessor daquele delegado Bom Cristiano, tá certo? Era sempre a dupla. E ele é o responsável pelo assassinato de um companheiro nosso, chamado Marco Antônio Braz de Carvalho, Marquito. Este Raul Nogueira Lima, Raul Careca. O João Parisi Filho, Parisinho, tá certo? Foi assessor do Alcides Sintra Bueno, que foi diretor do DOPS, tá certo? E o Cássio Scatena, que foi quem comandou a invasão ao Teatro Ruth Escobar. Esse Cássio Scatena se formou advogado, virou um empresário, e ele, em 1978, 10 anos depois do ataque ao Teatro Ruth Escobar, ele mata, na porta da metalúrgica Alfa, um empregado seu, que tinha pedido, tá certo, aumento de salário. Ele discute com a pessoa e atira. Foi condenado pelo júri a 13, 14 anos de prisão, e depois o Tribunal de Justiça acabou anulando essa sentença. Então, eles tinham treinamento militar, eles andavam armados, tá certo? Eles diziam isso para quem quisesse
falar. Eles eram informantes. Uma coisa importante, companheiros. Eles eram informantes dos órgãos de segurança no movimento estudantil, na USP, no Mackenzie, tá certo? Eles acompanharam prisões, eles participavam de sessões de tortura, tá certo? Esse Raul Careca, esse Cássio Scatena, esse João Marcos Flacker, muitas vezes foram denunciados na auditoria militar por presos políticos quando chegavam na frente do Nelson Machado da Silva Guimarães e juiz auditor e dizia, eu fui torturado e estava na sala fulano e estava na sala ciclano, e eles eram mesmo assessores, extensão do braço repressivo da ditadura. Luiz, eu queria... aquele delegado Otavinho era do CCC, não? Não, o Otavinho era do CCC, mas ele vem para o CCC através da TFP. Ele foi da TFP, tá certo? Ele era fiel da TFP, instrutor de tiro na TFP, que ele sempre, né? O pessoal da TFP, que tinha treinamento militar, dizia que era necessário eles andarem armados para repelirem os ataques dos filhos de Lúcifer, tá certo? E que o Plínio Correia de Oliveira era ai, meu Deus do céu, como é que era? Bom, sei lá, como é que eles chamavam? Era... bom, quase um santo, tal do Plínio Correia de Oliveira. Mas ele veio, né, ele veio da TFP para o CCC. Eu conheci ele pessoalmente na São Francisco. Eu fiz parte eu e o Belisário e o Malheiros, esse desembargador, Antônio Malheiros, filho que faleceu recentemente, nós participamos de eleições do Centro Acadêmico 11 de Agosto, em que esse Otavinho, Cássio Scatena, Paulo Lara, João Marcos Flacker foram para melar as eleições e iam armados, entendeu? E faziam provocações, né? E esse Otavinho era um cara meio assustador mesmo. E a última coisa que eu queria te falar é que esse ato feito no Teatro Ruth Escobar mobilizou pela primeira vez a Associação Brasileira de Imprensa. Diversos artistas participaram de uma reunião de emergência na ABI, Tônia Carreiro, Paulo Altran, Norma Bengel, que teve um papel muito destacado na luta contra a ditadura, Odovaldo Viana Filho, Vianinha, tá certo? Flávio Rangel, Cecil Tiré, e tiraram uma nota da ABI repudiando este ataque ao Ruth Escobar, ao Teatro Ruth Escobar, ao Teatro Galpão, exigindo a condenação, a apuração dos fatos e a condenação dos responsáveis, tá certo? E essa reunião da ABI teve uma repercussão nacional nesse manifesto que eles fizeram, tá certo? É isso, companheiros. Celso, volta você, Celso, com a palavra. Você viu, Celso, você já viu que vai dar uma coceira que talvez você não vá para o Rio de Janeiro, você acha que vai ficar lá no Acre, hein? A coceira já está dando faz tempo, acho que todo mundo tem que estar lá. É muito importante a gente relembrar, para não esquecer mesmo esse tipo de coisa no momento que a gente está vivendo agora, né? A gente está tendo atitudes, né, de grupos também paramilitares em vários lugares, no que diz respeito não só ao teatro, mas à arte em geral. Desde que esse genocídio assumiu, a gente está tendo ataques de censura, de intimidação, de constrangimento dos artistas, né? E é muito importante a gente falar não, a gente disse não naquele momento, e vamos continuar dizendo não, e vamos
temos que estar junto para transformar essa realidade, né? Porque hoje já é uma realidade de novo, você tem esses grupos milicianos, esses grupos paramilitares atacando o tempo todo. Hoje a gente tem mais consciência, talvez até, de que não é só no teatro, mas são nos grupos, principalmente nos grupos artísticos de periferia, que a gente tem perdido muita gente, né, com um ataque indiscriminado das PMs milicianas, né, que tem tirado a vida de muitos companheiros, né. Os dados que a gente tem de ataque à população negra hoje eram dados que eu particularmente não tinha à época, mas hoje é muita gente, não sei quantos por hora aí que estão sendo mortos no Brasil inteiro. Então, é muito importante que a gente se organize e lute nesses momentos emblemáticos para dizer um não cada vez mais sonoro a esse Estado fascista que está tentando se implantar de uma forma definitiva aqui no país, né? Acho que a gente tem a história, nós três aqui já tivemos a nossa cota de fascismo, não temos que aguentar mais, não, né? Acho que não dá para abrir mão do pouco que se conseguiu. Foi pouco, mas a gente não dá para abrir mão dele, não dá para abrir mão dessa estrutura básica de democracia, não dá para abrir mão disso, né? E você está tendo essa pressão para que esse ataque permaneça, né? A gente vê muitos grupos de teatro, e hoje eu peguei um anuário do teatro um tempo atrás, de São Paulo, da Paulista, de 68, a gente tinha 29 teatros, né? Hoje você conta centenas, né? Os teatros e os grupos, se contar com os da periferia, então, são milhares, né? Que estão trabalhando e que estão resistindo e que estão fazendo a sua arte e que precisam, de alguma forma, lembrar disso, porque corre risco, né? No momento que a gente está vivendo, a gente corre risco, e a forma de enfrentar esse risco é se organizando, é se juntando e se preparando para uma virada aí, entendeu? Ô, Adriano, você fez a pergunta sobre o Otávio Gonçalves Moreira Júnior. Eu disse para você que ele veio da TFP e era do CCC, e depois trabalhou no DOI-CODE, etc. e tal. E ele dizia que o Plínio Correia de Oliveira era o profeta, o novo profeta. Bem, lembrando disso, hoje está sendo indicado para o Supremo Tribunal Federal o atual advogado-geral da União, André Mendonça, que quando tomou posse no Ministério da Justiça, atribuiu ao Bolsonaro a condição de profeta. Então, o futuro ministro do Supremo disse que o presidente da República é o profeta, tal qual, em 1968, o assassino, né, Otávio Gonçalves Moreira Júnior, Otavinho, da TFP e do CCC e do DOI-CODE, tá certo? Disse que o Plínio Correia de Oliveira era o profeta. Então, há uma semelhança entre os nossos tempos passados e o atual. Celso, fala um pouquinho. Eu estou procurando as pessoas para participar do ato. Aí o Maringoni me falou assim ontem: e Adriano, mas a Marília Pêra, quando teve aquela subida da Brigadeiro na campanha do Lula, ela falou que a audiência dela, do teatro, foi um desastre. Outro fala isso da Ruth. Eu acho tudo isso uma enorme bobageira diante da grandeza. Então, você, como um grande ator, diretor, que dedicou sua vida ao teatro político, ao povo brasileiro, explica para essas pessoas, primeiro, quem foi a Ruth Escobar, uma portuguesa que montou coisas fantásticas naqueles teatros lá, Jean Genet, e fez aquelas coisas maravilhosas, e a própria Marília Pêra, né? Que acabou sua vida na TV Globo fazendo
aquela comédia lá com a filha do Martinho da Vila, daquela agência funerária, né? Então, e de outros que estavam lá, como você bem lembrou, Antônio Pedro, que fazia um Anjinho Preto, enfim, todo mundo. E o que era também, você podia também falar o que foi aquela coisa espetacular que foi a Feira Paulista de Opinião. Miriam Muniz, aquelas coisas maravilhosas. Acho que o Plínio, acho que não tinha um quadro na feira, o Plínio só tinha as coisas dele no Arena lá, acho que não tinha um quadro. Tinha um texto dele. Tinha um texto, né? Tinha um texto fantástico, que era sobre a censura e dois censores analisando os textos, e eram dois gorilas cagando, literalmente, entendeu? Ah, é verdade. Eles usavam os textos, era muito divertido, era uma microtexto assim, mas de um deboche, de uma contundência, era muito bonito. Era muito bonito. Então vai, dá uma aquecida na mente, fala um pouquinho tentando disso. lembrar aqui, era uma feira paulista, né, organizada pelo Boal, que ele chamou vários artistas de várias áreas, músicos, artistas plásticos, dramaturgos, atores e tal, para poder se manifestar num espetáculo que juntaria tudo isso. Tinha coisas de muita gente, né, de variadas tendências e tudo mais. Não era um espetáculo de uma opinião só. Tinha um subtítulo, né? O que pensa você sobre o Brasil de hoje, né? Da primeira Feira Paulista de Opinião. E tinha o Jô Soares, entendeu? Tinha um texto do Guarnieri, que era muito bonito, agora a memória vai falhando, mas do próprio Boal, que era aquele espetáculo lindo sobre a morte do Guevara, né, que era a Lua Pequena e a Caminhada Perigosa, né, atores dos mais variados, né, eu acho que a Fernanda também fazia, eu não estou lembrado, mas acho que a Fernanda Montenegro também participava de alguma forma lá, né, isso aí posso estar errado, mas acho que a memória aqui não falha, não. E o Boldrin, que era um grande ator, né, do Arena, o Boal gostava muito dele, né, e era um espetáculo muito contundente, muito provocador, né, e era incrível, porque na época, eram as duas salas sempre cheias, eu me lembro que começava a falar, não, esse espetáculo espanta o público e tudo mais, e assim nós não vamos ter mais gente, não está faltando, é muito violento e tudo mais, é muito de esquerda. Bom, eram os espetáculos que tiveram as melhores bilheterias. Pegar esse mesmo anuário que eu te falei, de 62, eram os espetáculos que tinham mais público, né, em São Paulo. Né, e assim continuou, né, principalmente Oficina, logo depois veio o Galileu, né, que era um deslumbre de espetáculo, né? E Selva nas Cidades, e cada vez mais ele tinha cada vez mais público. O que afastou o público do teatro mesmo foi a porrada da censura, a porrada dos militares, entendeu? E que impediu que as pessoas se libertassem. Era um momento em que o teatro brasileiro estava, de alguma forma, colhendo as primeiras safras daquilo que foi plantado na década de 50, né? Que era os seminários de dramaturgia, toda a proposta do Teatro de Arena, o Teatro de Arena tinha se multiplicado, o CPC, que foi formado no final da década de 50 até 64, né, que eram movimentos muito fortes, né, e a dramaturgia estava em pleno vigor, né, e com a censura prévia nós tivemos 20 anos de obscurantismo, né, na área do teatro. O Plínio não conseguia montar nada, o nome dele era censurado, né? Vários autores censurados o tempo todo. Nós mesmos lá no São Pedro, porque a gente saiu do Arena em 70, 71 e fomos para o São Pedro, onde ficamos até 73, 74. No São Pedro, a gente era uma companhia bancada pelo grande Maurício Segal, né? Um empresário, um intelectual fantástico, né? Também sofreu nas mãos do Fleury, também passou pelo sítio do Fleury, quer dizer, não importava a importância social dele, cultural, não, também passou por tortura violenta, né? E ele no São Pedro era o nosso empresário. Mas a gente falava, você vai ter que acabar, porque eram 2, 3 peças seguidas censuradas integralmente, né? Então tinha um cerco político-econômico que tornou o teatro
uma terra área, uma terra deserta, com raras e muito honrosas exceções, entendeu? Porque teve muita resistência, teve a resistência de todos os grupos da periferia. Lembro aqui um colega de vocês, o Idibal, né? O César Vieira, que continua até hoje com o seu teatro, União É verdade. que saiu lá do 11 de agosto, né? Grande Idibal, grande César Vieira, e também um grande autor que saiu dessa época, né? O Uísque para o Rei Saul, o Evangelho segundo Zebedeu, são peças emblemáticas, né? Antológicas. Antológicas, muito, muito importantes, né? E que isso tudo tudo submergiu, não conseguia montar mais, né? Mais nada. E aí, e muito tempo, né? 20 anos não é pouca coisa, né? 21 anos não é um pouco tempo. Junto com a destruição de toda a educação brasileira, né? Que a gente presenciou, infelizmente, viu o que aconteceu com a educação brasileira a partir do Mecuzade, a partir do Mobral, a partir dessa deterioração mesmo de tudo que tinha se criado com Paulo Freire, com Anísio Teixeira, com todos os grandes educadores que a gente teve aqui no país, com Darcy Ribeiro, né? E isso foi sendo deteriorado. Esse foi o momento que a gente viveu na ditadura, em que esse momento do Roda Viva, e é por isso que é importante estar lá no sábado, é um momento de virada, é um momento em que tem isso. Avança, né? Onde a ditadura tem um salto muito grande, né? Os atores... tinha um grande... Agora eu vou esquecer o nome, olha só. Que fazia com o Rolando Boldrin, os dois... Aquele que ele tinha... Eu me lembro dele, porque ele era um cara que eu me lembro que a primeira vez que eu sentei num curso da Eleni, né? Ele entra na sala e olha para cada um de nós, éramos 20, ele fala assim: o que é que vocês estão fazendo aqui? E foi sumam já daqui, né? Que era uma grande figura, como é que eu não vou lembrar? É um amigo da Lélia Abramo, não é? Aquele de bigode? Que tinha uma voz, assim, era maravilhoso. Fazia o Zumbi também. Celso, a Marta Saré foi montada lá no São Pedro com a Fernanda? Foi montada nessa época. Foi montada. E foi muito sucesso. Foi muito sucesso. Também nesse ano, né? Foi 68, acho, não foi? Não, foi depois. Quando vocês estavam lá já. Não. Não me lembro. Não, acho que não. Quem foi censurado totalmente lá foi o Calabar, né? Que ia montar lá. Que era o... Essa aí ferrou com a Fernanda, que acho que montaram tudo, né? E aprovaram o texto na hora do espetáculo, depois do espetáculo todo montado. Isso eu não sei se o pessoal se lembra como funcionava a censura, né? Que era a censura prévia, você mandava o texto com antecedência, ficava lá um tempão, 1, 2, 3 meses, eles devolviam o texto já com alguns cortes. Aí você tinha autorização para montar o espetáculo, então você fazia toda a produção, e antes de estrear, você era obrigado a fazer um espetáculo para censura, só para o censor. E, às vezes, esse espetáculo já totalmente produzido, com o dinheiro todo já gasto, era totalmente censurado. Além disso, você tinha que reservar para a plateia sempre 2 lugares para a Polícia Federal, que poderia ir em qualquer dia, assistir, poderia ir qualquer um, e censurar de novo, né? Então, você vivia uma insegurança profissional muito grande em relação à censura, né? Muito grande mesmo. Deixa eu falar sobre a censura. Fala, Luiz. Agora eu queria falar sobre a censura também. Também fazendo, Celso, um paralelo entre aquela época e hoje. Eu fazia parte da Comissão Arquidiocesana de Direitos Humanos, trabalhava lá na Cúria com Dom Paulo, Clamor e Centro Santo Dias, etc. e tal, e o jornal O São Paulo era censurado. Então, a censura teve várias fases. Teve essa fase que você mandava
para a Polícia Federal, os censores ficavam 2, 3 meses, vinham, essas coisas que você falou. E depois teve o censor na redação. Na redação. Então, na redação. Então, tinha o censor do jornal O São Paulo, ele tinha um lápis grosso, de um lado a ponta era vermelha, do outro lado a ponta era azul. Sabe aqueles lápis grossos? Então, ele riscava com o que era vermelho, você não podia, era o que estava censurado. E o que era, ele riscava em azul, o que podia falar. Tá vendo? Então, você olhava a página do jornal, era uma coisa incrível, era um troço surreal. E depois, já mais agora no final, perto da anistia, lá no presídio Romão Gomes, no Barro Branco, o Ricardo Zaratini foi preso em Osasco, né? E foi condenado e foi para o Barro Branco. E a gente conversou com ele, e não sei das quantas, ele nunca tinha tido a possibilidade de terminar o curso de engenharia dele. Então a gente pôs na cabeça dele que ele tinha que terminar, que a gente ia trazer os livros para ele e tal, né? E só que os livros passavam pela censura, tá certo? do presídio Romão Gomes, um famoso capitão, Léucis Pires Andrés. E o capitão Léucis, tá certo? Era quem, diretor do presídio Romão Gomes, ele próprio censurava, tá certo? E ele censurou, que eu me lembro, e isto é verdade, né? Ele censurou 2 livros do Zaratini. Um, Bombas Hidráulicas. Um livro sobre bombas hidráulicas. E ele diz que não podia ter bomba, entendeu? Navegando, indo ao fundo do cubismo, ele achava que era de Cuba. Então, ele relacionou cubismo com Cuba e bombas hidráulicas com bombas e censurou esse livro. Foi uma dificuldade a gente falar para o cara que isso aí não tinha nada a ver com Cuba, nem tinha nada a ver com bomba hidráulica e liberou. Levou uns 15 dias, 20 dias para os livros chegarem ao Ricardo Zaratini. A violência da ignorância é muito muito grande. A gente teve um espetáculo que a gente fez sobre, não sei se o Adriano chegou a ver, sobre a Revolução Francesa, que chamava Queda da Bastilha. E a gente teve censurado liberdade, igualdade e fraternidade. Ele censurou. Um absurdo. Porque a gente escrevia num triângulo, assim. Ele falou, não, essa frase é de um revolucionário mineiro. Você acredita? E a gente não pôde usar no espetáculo sobre a Revolução Francesa a palavra liberdade, igualdade, o dístico liberdade, igualdade e fraternidade. Não podíamos falar não tem pão como um bolo. Quê? Não pode falar o quê? A frase famosa da Maria Antonieta, não tem pão como um bolo. Brioche. Cortado. Foi cortado. Agora, mas é assim. o Celso, mas a Ruth era ousada, né? Ela fez da Ruth que você pediu para falar. A Ruth... fez o balcão do Jean Genet. A Ruth foi uma grande produtora de teatro, né? Uma grande produtora. Não só de peças, mas de eventos importantes, né? Ela montou aqui, durante a ditadura, peças que são completamente definitivas, né? O cemitério de automóveis do Arrabal, o balcão do Genet, que era um espetáculo histórico também, que é paradigmático, entendeu? Que ela tinha a loucura criativa dela como produtora de arrebentar o teatro inteiro e refazer no próximo espetáculo. Era genial. E, fora isso, ela foi trazendo autores que eram muito importantes para se entender a realidade brasileira, e diretores muito importantes, né? E depois ela trouxe o Festival Internacional de Teatro da Ruth, que teve 2 ou 3 versões, eu não me lembro, edições, que eu não me lembro mais quantas, mas que foi definitivo para trazer arejar, né, para aqueles obscurantismo que a gente vivia no período militar. Quer dizer, ela trazia e lidava, e ela negociava, e ela fazia. Depois criou um Centro Nacional de Cultura que era fantástico também, né? Eu acho que a gente tem a própria Marília, ela realmente apoiou o Collor,
no período eleitoral daquele momento. E as pessoas, quando subiram eu me lembro, numa das passeatas, lembrou isso a ela, foi desagradável para ela. Mas isso não impede que ela seja a atriz que é, né, que sempre foi. Que sempre foi, que traduziu a alma brasileira de uma maneira fantástica. Quem viu Pichote, não tem como você não falar assim. É dos primores da arte de interpretar e do carinho que ela faz aquela personagem, de como ela desenvolve aquela personagem, as poucas participações que ela tem no Central do Brasil, em muitos outros filmes, em muitas outras atividades da televisão. É uma atriz genial, e é isso que, de alguma forma, é o que tem que ser, o que importa e o que tem que se ressaltar. A Ruth era uma pessoa muito, como chama, discutiu muito a Ruth Escobar. Eu tive alguns contatos com ela, e ela ia comigo na periferia, eu me lembro com isso, junto com o João Batista, né? E ela me filmava aquele teatro de rua que o João Batista tinha, e eu e a Denise fazíamos performance nos problemas graves que tinham nos bairros de São Paulo, e ela registrava e provocava uma discussão extremamente interessante, né? Deixou a gente fazer um espetáculo do Buenaventura no porão lá dela, os dois homens na mina de carvão. Era também muito forte o espetáculo, e ela sempre apoiou, sempre foi uma pessoa que provocou, que deu rasteiras, que fazia as pessoas pensarem com a sua produção. Acho que uma grande produtora, muito importante para a história do teatro brasileiro. E acho que é isso que tem que importar, né? E também, Paulo, me desculpa de intervir, Celso, eu estava querendo te dizer sobre a Ruth. Eu convivi com a Ruth 2, 3 anos no CBA. Ela era da executiva nacional do Comitê Brasileiro pela Anistia. Era uma pessoa militante, dedicada, entendeu? Muito inteligente, né? Você conheceu o lado profissional dela como produtora, como atriz. Eu conheci o lado como militante. E é uma pessoa paradigmática, entendeu? Sempre abriu caminhos, tá certo? Tinha uma presença de espírito, sempre lutando pela anistia ampla, geral e restrita. A Ruth Escobar é responsável pela junção do movimento feminino da anistia com o Comitê pela Anistia. Porque no começo, o CBA, o Movimento Feminino pela Anistia, andava separado do CBA. Foi por causa da Ruth Escobar que juntou os dois movimentos e fortaleceu o nosso movimento. Então, Ruth Escobar é uma militante dos direitos humanos, uma militante da liberdade, uma pessoa ativa, entendeu? E cuja memória a gente tem que sempre saudar. E a Marília Pêra, o caso da Marília Pêra, nós temos que ser generosos. Nós não podemos ser, tá certo? Nós temos que ser implacáveis na vitória, né? na luta, e generosos na vitória, entendeu? Nós não podemos ficar fazendo julgamento passado das pessoas e não sei das coisas. Tem muita gente que votou nesse Jair Bolsonaro e que provavelmente se arrependeu. E nós temos que compreender isso e ir puxando essas pessoas. Eu sou contra a gente fazer juízo de valor, tá certo? Né? Fazer cornetagem, tá certo? Tem que reconhecer o valor das pessoas e temos que ampliar a nossa unidade. Eu acho que a gente, às vezes, tem um vício, Adriano e Luiz, que é talvez pela fragilidade, você gosta muito de apontar dedo, né? Isso, nas pessoas. E aí, até, às vezes, para se proteger um pouco. Né? Eu acho que, na verdade, a gente está vivendo um momento em que está nos ensinando que a gente precisa estar um pouco mais com o coração aberto aqui, entendeu? Verdade. Para poder reverter essa situação, a gente vai precisar, vai ter que abrir esse coração, entendeu? Não dá. E é o seguinte, saber que todo ser humano é herói e é um pouco assassino também, entendeu? Tem uma frase que eu faço do Horácio, um espetáculo que eu adoro, do Rainer Miller, que eu faço sempre, que diz o seguinte: há muitos homens num só homem, né? Nenhum homem é outro homem, mas há muitos homens num só homem.
E a gente tem que perceber isso e perceber essas contradições sem se deixar levar pelo ódio, pelo ressentimento, por atitudes que eu acho que não vão levar adiante, né? E essas duas pessoas, por exemplo, contribuíram de uma maneira muito importante para a cultura brasileira. A gente é mais feliz ao ver Marília Pêra, entendeu? Ao assistir aos espetáculos da Ruth, né? Porque eles trouxeram coisas lindas para nós, né? E acho que isso que a gente tem que... Não fizeram isso com o Caetano, não fizeram isso com o Chico, sim, até, não fizeram isso com o Boal, entendeu? Todos sempre tem um cara que vai lá, não, porque ele fez isso, não sei o quê. E se fez, entendeu? E as outras coisas que ele fez, entendeu? Não, é isso. Muito bem, Celso, muito bom. Está quase terminando o nosso tempo. O Celso tem uns amigos jovens chamada Companhia do Tijolo. Uhum. Eles fizeram um espetáculo sobre Dom Helder, Câmara. E eu sempre me reunia com eles, conversava. Mas o maior enigma da peça sobre Dom Helder é a morte do Padre Henrique. É a morte do Padre Henrique. Acho que nem Dom Helder, até ele tem uma cena especial sobre a morte, que Dom Helder conduz uma caminhada em silêncio até o cemitério. Essa semana, a semana que passou, aquele velho senhor carteira preta foi condenado pela primeira vez pela morte do marinheiro Edgar de Aquino Duarte, que estava preso no DOPS, o Paulo Frateschi, inclusive, estava preso lá, e esse marinheiro conversava muito com o Paulo na grade. E parece que o Fleury e o Carteira foram acusados. Mas, nas minhas pesquisas da Comissão da Verdade, eu fui até uma vez numa reunião lá na Associação dos Delegados, com o delegado Maximino, e me contaram que a morte do Padre Henrique era uma ameaça a Dom Helder, ou eles haviam pedido uma autorização para assassinar Dom Helder, na medida que essa autorização não veio, foi assassinado o Padre Henrique. Você, como um dos maiores advogados brasileiros, se dedicou a isso. Qual é a história da morte do Padre Henrique, um jovem que não fazia mal para ninguém, que estava começando a vida? Por que aquele menino foi assassinado, Luiz? Então, eu acho que foi para atingir Dom Helder Câmara mesmo, tá certo? E acho que foi... sequestraram ele, depois ele fez uma missa, tá certo? Em homenagem ao menino que foi morto no calabouço, no Rio de Janeiro. E essa missa lá em Recife ficou muito comentada. E o Dom Helder foi chamado, inclusive, a dar explicações, tá certo? Sobre essa missa, né? Que foi feita pelo Padre Henrique. E uma semana depois desta missa, o Padre Henrique foi sequestrado, foi assassinado, foi encontrado no dia seguinte no campus universitário, tá certo? De cabeça para baixo, com marcas de tortura e cigarros apagados e tal. E saiu o boato, tá certo? De que o CCC teria participação nesse assassinato, tá certo? No julgamento foram 4 pessoas que foram condenadas por este crime lá, policiais, tá certo? Mas no julgamento desses 4 condenados, o desembargador, relator, eu não me lembro o nome, chegou a dizer que, além dos 4 que estavam executores, tá certo? Estava faltando gente ali, dentre os quais aqueles que se autoproclamavam integrantes do CCC. Ele, no seu voto, mantendo a condenação dos assassinos do Padre Henrique, disse que faltava o pessoal do CCC naquela condenação, entendeu? Mas foi para atingir o Dom Helder Câmara mesmo. Meu Deus do céu. Que horror, que horror, que horror, que horror. Que história terrível. Bom,
Celso, então vamos ver se o Mamberti se recupera. Opa! E se ele sai do hospital e se ele pode gravar alguma coisa para nós todos. Nós estamos tentando falar com o Zé Celso, para ele pessoalmente. Olha, a Wanda Maria da Gama está falando tremenda aula de história hoje. Parabéns a você, Greenhalgh, brilhante sempre ao Frateschi, com a mesma memória incrível. Vamos lá. Então, o que eu queria falar é o seguinte. Bom, estamos vendo se o Zé Celso, se você pudesse dar uma animadinha, o Zé Celso ir lá no teatro, ir lá ao teatro no sábado, seria uma coisa importantíssima para toda a juventude, para todo o povo. Ele que remontou a Roda Viva lá no Sesc, maravilhosa a Roda Viva que ele fez lá no Sesc em Pinheiros, com a Camila Mota, aquela atriz linda que fez o papel que a Marília Pêra fez à época. E o Luiz vai, sem dúvida nenhuma, contar todas essas histórias ao vivo. Então, ainda nós temos mais 5 minutos para falar. Então, sábado, 17 horas, sábado, dia 17, às 17 horas, em frente ao Teatro Ruth Escobar, em frente ao Hospital Menino Jesus, a 1 quadra da Rua 13 de Maio, junto daquela escadaria que o Iluiaê faz sempre a sua cantoria, a lavagem das escadas. Naquele pedaço, nós vamos bem pertinho do Teatro do Celso, o Teatro Ágora, lá perto da Praça Damitrione. Nós vamos fazer a rememoração do que foi a invasão do Teatro Ruth Escobar pelo CCC. Então, eu queria que você fizesse uma conclamação, né? Você já tem uma viagem de trabalho para o Rio, mas vocês vão ser procurados. O Bob Fernandes vai fazer um mini documentário com vocês. Aquele menino do Rio de Janeiro, Gustavo Conde, vai ouvi-los depois do ato, sábado à noite, às 8 horas, numa rede nacional de blogueiros, né? E, bom, enfim, o Cachoeira vai fazer toda a transmissão ao vivo do nosso ato. Queria que vocês, então, fizessem as suas considerações finais e o que quiserem falar, falem o que quiser. Falem o que quiser desse momento importante, dessa atividade da geração 68. Não, nós estamos falando, Adriano, de 1968. Eu já dei a dica do que eu penso. O Zoeni Ventura escreveu um livro dizendo o ano que não terminou, 1968. Pois eu acho que o ano não terminou até hoje, 2021. Nós estamos rememorando essas questões, a batalha da Maria Antônia, a invasão do Teatro Ruth Escobar, não é? O CCC, e uma série de outras questões que vão até o final do ano dar no ato institucional número 5. Tá certo? O ato institucional número 5 foi um golpe dentro do golpe militar. Pois eu acho que nós estamos vivendo uma situação semelhante. Não há dia que a gente passe nesse país em que o presidente da República não ameace as eleições do ano que vem, não ameace suprimir as eleições, não ameacem chamar o exército de seu para interromper, não ameace tomar conta do Congresso, não ameace críticas ao Supremo Tribunal Federal. Então, eu também acho que, como eu acho que nós estamos vivendo a continuação de um golpe dado em 2016, quando se tirou a Dilma, pode ser que esse cidadão esteja preparando um ato institucional número 5 dentro deste período. Então, nós que vivemos aquela época, temos a obrigação de compartilhar essas informações com a geração nova e dizer para essa geração nova, olha, nós passamos por isso, nós não podemos voltar a ter uma coisa semelhante. Nós lutamos, muitas pessoas morreram, tem pessoas que estão desaparecidas, tá certo? Na luta contra a ditadura, na luta pelo estabelecimento da democracia. Nós estamos vivendo, tá certo, um governo genocida, nós estamos vivendo um governo militar, nós estamos vivendo um governo que vai procurando cada vez mais
mais exceção para se manter. Nós não podemos tolerar isso. Nós vamos ter que lutar para ter eleição, nós vamos ter que lutar para ganhar a eleição, nós vamos ter que lutar para tomar posse, nós vamos ter que lutar para governar. E lutar para que o governo seja melhor do que nós já fizemos anteriormente. Um abraço a você, Celso. Foi um prazer estar com você, viu? Te acompanho, sou seu fã, tá certo? E sou fã de carteirinha da tua família. Certo? Vocês moram no coração. Adriano Diogo, você também mora no meu coração, viu? Você é uma pessoa dessas insubstituíveis. Um abraço a vocês, tudo de bom. Me chamem Tchau, sempre. Luiz. Obrigado, Luiz. Tchau. Obrigado, Luiz. Olha, Obrigado o pessoal está perguntando, dia 17 horas, em frente ao Teatro Ruth Escobar e ao Hospital Menino Jesus. Marininha, você que está perguntando aí tudo isso, a Regina Célia, a Marina está mandando um beijo para o Celso aqui. Marina Barros, outra bexiguenta aqui. A Marininha, que era a companheira do Hélio, depois da Dulce. Bom, então, foi ótimo. Olha, foi uma das melhores lives que eu fiz na minha vida, viu? Belíssima. Que isso. Então, não, é sério, não, sim. Foi muito boa, muito boa. Muito obrigado por tudo. Vamos continuar na luta. Até sábado lá. Tchau. Até sábado. Vamos lá. Obrigado. Tchau. Um abraço. Tchau.